Olá, meus irmãos, saudações de paz, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, desejo a todos um bom início de semana, Uma boa semana de paz, saúde para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero trazer uma pequena reflexão, eu quero trazer a parte 1 e a parte 2, que tem como tema o entendimento errado de Pedro. O entendimento errado de Pedro. Esse é o tema da mensagem, o entendimento errado de Pedro. E o texto principal se encontra aqui nessa primeira parte. Quarta-feira estarei trazendo a segunda parte e eu peço a vocês que não percam a segunda parte, porque eu vou falar do erro de Pedro antes da cruz e do erro de Pedro depois da cruz. Então vamos ver. Mateus 16, versículo 23, que diz assim: veja a repreensão de Jesus diante de Pedro. Ele diz assim, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Porque tu não entende, Pedro, das coisas de Deus, das coisas que é espiritual, Pedro, mas das coisas dos homens. Então, meus irmãos, observem que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro era um ser espiritual. Não era que Pedro era um diabo, um satanás, um demônio. Não. Não é nesse sentido. Você está entendendo, meus irmãos? A gente aprendeu isso errado. Não é que Satanás entrou em Pedro. Não, não é isso. Não existe ser espiritual como Satanás, demônio, diabo. Não, isso é balela, isso é um engano. E essa é uma arma do sistema religioso, de alguns líderes religiosos aí que tentam, amedrontar e prender os nossos irmãozinhos que não têm conhecimento. Então, o que estava acontecendo aqui? Veja, Jesus ele repreende Pedro porque o verbo que se tornou carne, o Filho do Homem que havia vindo, o próprio Deus na pessoa do Filho de Jesus, a manifestação de Deus estava no Filho. Então, era preciso Jesus ele morrer em morte de cruz. Era preciso, era a missão dele. É tanto que ele diz, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse será salvo. Entendeu? Então, os judeus entenderam que teve divisões quando Jesus falou isso. Achava que eles tinham que comer e beber do sangue de Jesus mesmo, literalmente falando. Então veja como eles não entenderam. E Pedro também não foi diferente. Veja, no versículo 21, no contexto aqui, Mateus 16, versículo 21, olha o contexto do texto. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Ele estava dizendo que era necessário ir para Jerusalém, seguir para Jerusalém. Jesus estava, entendeu? Voltado, direcionado, entendeu? No seu entendimento, a sua posição de ir para Jerusalém, de seguir para Jerusalém. Por quê? Olha o que ele vai dizer. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Essa foi a fala de Yeshua, de Yahusha, de Jesus, do Messias, como você quiser falar, meus irmãos. O meu canal é canal Democracia Espiritual. Então, observe, meus irmãos, que
Jesus ele está expondo o que iria acontecer com ele, porque era necessário ele seguir para Jerusalém. Então, e lá ele ia sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esses aqui, os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas, eram satanases, eram opositores daquilo que Cristo veio fazer. Jesus ele veio e ele expôs a verdade para aqueles homens que tinham a chave da ciência, do conhecimento. E eles viravam a chave do conhecimento ao contrário. Eles nem entravam no reino, nem deixavam ninguém entrar. Então ele está falando aqui de três grupos, ó, os anciãos, os principais sacerdotes e dos escribas. Homens que tinham as escrituras na mão. Aí no versículo 22, Jesus diz assim, ó, não, Pedro, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro estava ali, estava Pedro, Tiago e João, mas Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Olha o que ele vai dizer, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí logo em seguida, o Messias ele vai repreender e chamar Pedro a atenção. Veja aqui, ó, olha o texto principal que eu li. Versículo de número 23. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não entende das coisas de Deus e sim dos homens. Então Pedro nesse momento aqui era um opositor, era um adversário, era uma pedra de tropeço naquilo que Cristo tinha que fazer e que ele sabia que ele iria fazer, o que iria acontecer com ele. Então, meus irmãos, o plano divino, a fidelidade divina, o propósito divino aqui, entendeu? Do Messias, Pedro estava se opondo. A mente de Pedro, o entendimento de Pedro aqui, entendeu? Queria impedir o propósito do Pai, o objetivo do Pai, a obra redentora do Pai, na pessoa do Filho, a manifestação de Deus ali no Filho. Pedro queria se opor, ele foi um opositor, entendeu? Então, a mente, o entendimento de Pedro estava preso ainda a doutrinas. Entendeu? Pedro era um religioso, sim. Pedro estava sendo moldado, preparado para que ele entendesse o plano de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Então, o retrato, isso aqui, essa atitude de Pedro como opositor ali, naquilo, no que tange o espiritual, é o retrato do sistema religioso nos dias de hoje, nos dias atuais, entendeu? Que usa tradições que usa muitas doutrinas, dogmas, entendeu? Se opondo àquilo que Cristo fez na cruz, se opondo à graça, o favor, a misericórdia, a bondade de Deus ali na cruz. Porque foi o plano de Deus, era um plano divino. E Cristo ali, ele estava cumprindo a lei do amor, ele iria cumprir a lei do amor. A lei do amor, o amor ali de Deus ali, na pessoa do Filho, foi algo que nenhum ser humano poderia fazer aquilo ali. Entendeu? Então, a morte de Cristo na cruz se resume no amor de Deus. A justiça de Deus estava ali na vida do Filho. Então, meu irmão, é isso que o sistema religioso faz. Eles excluem, eles fazem separação, eles fazem acepção. Eles são opositores do evangelho da graça. E dizem que eles crêem na graça, crêem que Jesus morreu na cruz, mas eles se opõem, porque vivem fazendo coisas que são obras mortas, rudimentos de obras mortas, entendeu? Cerimonialismo judaico. Então é isso. Então o entendimento de Pedro era um obstáculo ali à verdade,
Quem era a verdade? O verbo que havia se tornado carne. A graça e a verdade estava com o Messias, com o Cristo. E essa graça e a verdade foi inaugurada na cruz. Então Pedro foi um opositor. O entendimento de Pedro, ele entendeu completamente errado. Ele não entendeu as coisas do Espírito, o propósito de Deus naquilo que Jesus veio fazer. Hoje é o retrato, mais uma vez eu digo, é o retrato falado, é a cópia do sistema religioso. Alguns homens, alguns líderes, eles já conhecem, mas eles não querem dar o braço a torcer por causa da fama, do poder, do dinheiro, da ambição. Outros desconhecem. Nossos irmãozinhos aí do sistema religioso, eles não sabem dessas verdades. E também eles não querem ouvir. Eles se opõem à verdade, porque a mente já está tão cauterizada, tá entendendo? Que eles não aceitam outro tipo de entendimento. Entendeu? Então, Pedro não compreendeu o sacrifício que Cristo veio fazer. A obra que Cristo veio fazer. Entendeu? Então, Pedro, no seu entendimento carnal, ele não entendeu e entendeu completamente errado aquilo que Jesus falou, que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, né, e dos escribas, ser morto e ressuscitado. E isso aconteceu. E Pedro, nesse momento da fala dele, ele se opõe. E Jesus diz, para trás de mim, opositor. Essa palavra Satanás não era nem para estar aqui. Para trás de mim, adversário, opositor. Porque todas as pessoas que se opõem à obra redentora, à graça de Deus, é um opositor do Evangelho. Então, meu irmão, observem que essa é a primeira parte e eu espero que vocês não venham perder a próxima, a parte 2, porque tem muitas coisas que a gente vai absorver, entendeu? Desse ensinamento. Essa é a primeira parte, o entendimento de Pedro, parte 1. Na próxima quarta-feira estarei trazendo o entendimento de Pedro, parte 2, tá certo? Para que a gente possa entender um pouco esse estudo, entendeu? Então, aprove a Deus e graças a Deus que os nossos olhos, o nosso entendimento abriram-se para essas verdades, entendeu? E nós sabemos que tudo foi pela graça e tudo já foi consumado. Amém, meus irmãos? E era necessário o Cristo da carne, ele padecer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tem muitos que não acreditam que ele morreu e ressuscitou. Aí é quem quiser acreditar que acredite. Só que o meu entendimento, a minha fé, eu creio que isso aconteceu. Saudações de paz e até a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.